Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje assim como ontem eu estava planejando fazer um vídeo ao ar livre, mas quando eu estava a ponto de sair, infelizmente começou a chover terrivelmente. Parece que vai cair o mundo aqui em Budapeste. Mas tá tudo bem, daqui a pouco o sol vai abrir novamente e como a gente está aqui no início de verão, vai ficar brilhando até mais ou menos umas 10 da noite. Bom pessoal, seguindo o vídeo de ontem, eu tive inúmeras respostas, muitas curtidas, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo, que está participando aqui do canal. Peço que lembrem de se inscrever também, que é muito importante, o seu comentário é extremamente valioso, a sua curtida super bem-vinda, mas por favor lembrem de se inscrever também, porque é só assim que o canal vai crescer. Mas vamos lá pessoal, eu recebi muitas perguntas, principalmente no Twitter, a respeito da situação aqui na Hungria. E é uma curiosidade válida que todos têm, principalmente depois dos dados que eu apresentei no vídeo de ontem. Então, hoje eu vou falar um pouco mais profundamente a respeito da situação aqui na Hungria com a pandemia, desde o ano passado até a data presente. Então, no início da pandemia, aqui na Hungria as coisas não foram levadas muito a sério, nós tínhamos a esperança de que não fosse durar muito, no máximo 2, 3 semanas já estaria tudo de volta ao normal. Não foi o que aconteceu, mas ainda assim os números na Hungria não foram tão alarmantes. Inclusive no verão passado podíamos viajar, a Hungria estava na lista britânica de países verdes, que são países que poderiam viajar para a Grã-Bretanha sem a necessidade de teste ou isolamento. E tudo isso começou a mudar em setembro. Então, a partir de setembro, o número de casos na Hungria começou a crescer de uma forma muito intensa. E a partir de novembro, os casos começaram a crescer astronomicamente, principalmente sendo um país pequeno. Mesmo os números, para nós brasileiros, pode ser que não pareçam tão assustadores, tão alarmantes assim, mas nós estamos falando de um país de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Então, a partir de setembro, os números começaram a crescer, outubro já estavam alarmantes, em novembro as restrições se tornaram muito mais severas. Então, em novembro foi instaurado um lockdown mais intenso, que já tinha acontecido não de forma tão intensa entre abril e maio. O comércio ficou fechado, tinha toque de recolher até a partir das 8 da noite não se podia mais sair de casa. Os números de pessoas dentro de estabelecimentos comerciais foi reduzido, tinha horários para os mais velhos, horário para pessoas com menos de 65 anos, mas tudo aparentemente voltou ao normal no verão. Até que veio outubro, novembro, e aí sim os números alarmantes, então as restrições se tornaram muito mais severas. E a partir do dia 2 de novembro de 2020, por exemplo, o comércio passou a fechar às 6 da tarde, e o controle muito mais, e somente o comércio essencial, diga-se de passagem, como supermercados, farmácias, as lojas fechadas, os restaurantes fechados, e assim estava até o mês passado, agora com uma reabertura leve, gradual, que foi ocorrendo. O comércio está novamente aberto, mas com as restrições de quantas pessoas podem entrar, o uso de máscara ainda é compulsório. O uso de máscara, inclusive, se tornou compulsório a partir de novembro, mesmo em ambientes abertos. Agora já não mais, já estão relaxando devido à grande campanha de imunização que houve aqui. E eu gostaria também de ressaltar a intensidade da campanha de imunização e a eficiência da mesma. É tão ou mais eficiente do que a vacinação que existe no Brasil, por exemplo. É muito intensa. Você faz o seu registro online, você escolhe o tipo de imunizante que você está disposto a receber, e assim que esse imunizante se torna disponível para o seu grupo, a sua faixa etária, você vai, toma a sua primeira dose, eles já marcam ali a data da dose posterior, e tudo muito eficiente, muito rápido. Mas o grande... Eu não gostaria de usar essa palavra exatamente, não seria um problema, a grande situação, a meu ver, foi a péssima escolha do imunizante. Porque a Hungria é um país que tem a maior taxa de imunização da União Europeia. É o país que mais vacinou na União Europeia.
mas 70% desta imunização, como eu já falei no vídeo anterior, quem não assiste, dá uma olhada, 70% dessa imunização foi feita com o imunizante chinês e russo. Mais uma vez, o russo, inclusive, que nem sequer foi aceito pela Anvisa, não foi aprovado pela Anvisa, devido à falta de transparência, a suspeita de que o vírus utilizado pudesse se replicar, enfim, diversos outros pontos que levaram a Anvisa a não aprovar este imunizante no Brasil. O chinês foi o primeiro a ser amplamente utilizado aqui, seguido pelo russo, e a posteriori que começaram a chegar AstraZeneca e Pfizer. Mas isso, a maior parte da população já estava supostamente imunizada com os imunizantes que têm baixa eficiência demonstrada. Mais uma vez, a Hungria é o país que mais vacinou na União Europeia. E é o país número 1 no mundo por perdas de vida devido ao vírus chinês. Então essa é a situação. Mas para agravar a situação, também teve uma crise com o sistema de saúde, por falta de profissionais de saúde, e ainda assim a vacinação foi eficiente. Mas isso acarretou com que outras comorbidades não pudessem ser tratadas da forma que deveriam. Então, o índice de óbitos foi muito mais elevado ainda, por outros motivos que não têm absolutamente nada a ver com o vírus chinês, como pacientes que sofrem de câncer, pacientes que têm problemas cardíacos, renais, enfim, todas as comorbidades que não puderam ser tratadas de forma adequada e a tempo. E com isso, inúmeras pessoas vieram a perder a vida. Então, esse em resumo, é o quadro médico húngaro, que vem se arrastando desta forma desde o início da então pandemia. E eu faço um paralelo aqui justamente com o estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo é 5 vezes maior do que a Hungria em termos de população, são quase 50 milhões de habitantes em São Paulo, são aproximadamente 10 milhões na Hungria, mas é o mesmo paralelo que a gente pode traçar. O sistema de imunização no Brasil é um dos mais eficientes do mundo, sempre foi. Mas a escolha do imunizante foi equivocada. Graças principalmente ao senhor Agrippino, que ferrenhamente defendeu este imunizante, se é que se pode chamar de imunizante, oriundo da China. Eu entendo o desespero da população, eu entendo as pessoas que querem se imunizar de qualquer forma, seja com o que quer que seja, devido à crise social que nós estamos passando. Mas, pessoal, parem e pensem se vale a pena. Não se imunizar, obviamente que sim, mas com o quê? Não sirvam de cobaia. Exijam seus direitos, leiam a bula. A bula está disponível no site do Instituto Butantan. E eu não vou aqui descrever o que diz a bula na íntegra, porque eu prefiro que vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo do Butantan, para que vocês leiam a bula do imunizante chinês e o que diz ali, com todas as letras. Inclusive, diversas pessoas no Twitter me apontaram o que diz aquela bula e é inacreditável, é inacreditável. Mas eu não vou me aprofundar nisso, eu vou deixar o link aqui embaixo. Dê uma olhada e tire suas próprias conclusões a respeito. E aí eu me pergunto, tudo isso que está acontecendo aqui na Hungria não é um exemplo claro da ineficiência de um determinado imunizante? Ou o que está acontecendo na nossa vizinha Argentina ou no Uruguai, que utilizaram massivamente imunizantes que estão demonstrando em fatos que não têm a mesma qualidade de outros imunizantes. Por exemplo, a Grã-Bretanha. Os casos na Grã-Bretanha estavam fora de alcance. E agora tem diminuído gradativamente. Gradativamente estão diminuindo cada vez mais. E qual foi o imunizante mais utilizado na Grã-Bretanha? AstraZeneca. Imunizante este que o nosso presidente Bolsonaro sempre defendeu. E está mostrando o resultado, eficiência clara. Mesmo no restante da União Europeia, nos países que estão imunizando com mais intensidade, apesar da falta do produto,
que é uma coisa que no Brasil parece que não se entende, né? Que o produto está em alta demanda, portanto, ele não tem abundância, está faltando no mundo inteiro. Mas os países que utilizaram determinados imunizantes têm a taxa de infecção caindo. Isso é fato. Estados Unidos, a mesma coisa. Então você não pode comparar um imunizante oriundo daquele país asiático com um imunizante da Pfizer, por exemplo. Mas eu já sei que os esquerdistas vão dizer agora, o presidente se recusou a comprar. Nunca aconteceu. O próprio presidente da Pfizer, na CPI circense, disse com todas as letras. Assim que houve a aprovação da Anvisa, assim que a lei permitiu que fosse feito o contrato, o governo federal fechou o negócio. Então, pessoal, a gente tem que tomar ciência do que está sendo feito. Não é só, desespero e precisamos e me dê qualquer coisa. Isso não resolve absolutamente nada. Tenhamos a consciência. E mais uma vez, ainda na semana passada, o diretor do Instituto Butantan disse também na CPI que a baixa eficácia do imunizante do país asiático é tão baixa que muito provavelmente uma terceira dose seja necessária. Enquanto um estudo israelense da última sexta-feira, 2 dias atrás, demonstrou que a imunização com a vacina da Pfizer talvez nem precise uma segunda dose, de tão alta que é a eficiência deste imunizante. Conseguem ver a discrepância? Então, eu não diria um conselho, mais uma vez, porque eu não sou médico, eu sou apenas um cidadão, mas o que eu sugiro a mim mesmo é que nós pensemos antes de deixar que nos injetem qualquer coisa. Nós somos pagadores de impostos. Estes imunizantes estão sendo comprados com o nosso dinheiro, para serem usados no nosso corpo. Então tenhamos a consciência do que está sendo usado. Eu recebi no Twitter diversos comentários me agredindo, me chamando de negacionista, me chamando de anti-vacina, e é completamente o contrário. Tem inclusive uma pessoa que disse que perdeu diversos entes queridos por falta de imunizante. Eu sinto muitíssimo mesmo. Entendo a sua dor, mas não foi por falta de imunizantes que você perdeu os seus entes queridos. Foi por causa de um vírus chinês. O imunizante poderia ter protegido essas pessoas, talvez eles estivessem entre nós? Certamente, tendo sido o imunizante correto aplicado. Porque eu vejo aqui, e dou o exemplo da Hungria novamente, um imunizante ineficiente ainda causa inúmeras mortes, e por isso que este pequeno país da Europa, o único país da União Europeia a utilizar o imunizante asiático, e um dos poucos a utilizar o russo, está sendo assolado com esta onda de óbitos. Número 1 no mundo em óbitos por milhão de habitantes. Teve inclusive um indivíduo no Twitter ontem que me mandou uma mensagem dizendo que eu não sei do que eu estou falando, porque na Hungria somente 36 mil pessoas vieram a óbito. No Brasil são 450 mil. Meu caro, a Hungria tem 10 milhões de habitantes. O Brasil tem quase 220 milhões de habitantes. Não sabe calcular, não sabe fazer a proporção. Então, em proporção por milhão de habitantes, sim, a Hungria, infelizmente, está em número 1. Tendo sido e sendo o país da União Europeia que mais aplicou imunizantes. Uma vez mais, eu acho que vale ressaltar tudo isso. Mas, só para encerrar esse vídeo, pessoal, eu acho que o que há de pior é o fato de que toda essa pandemia foi politizada. Os tratamentos alternativos não tem comprovação científica. Mas os imunizantes tampouco. Eles foram aprovados para uso emergencial. Nós não conhecemos a real eficácia porque não tivemos tempo hábil para isso. Então, não vejo sentido em demonizar um medicamento ou outro se o mesmo está sendo prescrito por médicos. Ninguém está tomando medicamento X ou Y que foi receitado por político tal. Não. Você só toma um medicamento se o médico receitá-lo.
Então, pessoal, vamos parar com essa politização e vamos ser mais conscientes. Se for provada a eficácia de um imunizante, venha este da Ásia, da Rússia, do raio que o parta, sim, vamos dar todo o apoio. Porque o que vale é a eficiência do que quer que seja, e não de onde vem. Mas, infelizmente, o imunizante asiático, que o senhor Agripino tanto defende, me pergunto por quê, talvez o escritório dele em Xangai possa nos explicar melhor. Este imunizante, infelizmente, tem taxa de eficiência baixíssima. A Hungria está aqui como um grande exemplo do mal que essa correria por um imunizante ineficiente, só para dizer que a pessoa foi vacinada, a Hungria é um exemplo do mal que isso causa. A Argentina, outro exemplo. O Uruguai, as Ilhas Seychelles. Enfim, pessoal, o que eu peço e sugiro a todos, tenhamos consciência. Façamos as nossas escolhas não politicamente, mas racionalmente. E com essa eu vou ficando por aqui. Peço a vocês mais uma vez, deixem o seu comentário, deixem o seu like e lembrem-se de se inscrever no canal, que é muito importante para dar uma força. E se tiverem mais alguma pergunta em relação à situação aqui na Hungria ou na Grã-Bretanha, onde eu também resido, do resto da Europa, ou qualquer pergunta que vocês queiram saber que eu possa ajudar a trazer a informação, por favor, fiquem à vontade, deixem aqui nos comentários. Me sigam no Twitter também. Valeu, pessoal. Um abraço, fiquem todos bem. Até mais.